Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Graças a Deus. Mais uma noite abençoada. Louvado seja Deus. Uma noite, sexta-feira, onde será realizado um culto de cura e libertação pelo poder da palavra, na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A igreja ela é ungida por Deus para dar continuidade naquilo que Jesus começou. Né? A igreja tem que estar ciente disso. Né? Que a igreja é levantada para dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus Cristo começou. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, alegre o seu coração, glorifique o nome do Senhor Jesus. E você que trouxe a palavra do Senhor aí, abre no livro de Tiago, capítulo 5, verso 7 até o 15. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o 15. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, reunimos, ó Deus, nessa casa chamada pelo Teu nome, onde está escrito que a casa de meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Senhor Deus e Pai, é na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que entramos na presença do Senhor neste momento, em oração, neste culto, Pai, de cura e libertação. É específico, Senhor, para isso. Então nós pedimos, ó Pai, que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo venha agir em nosso meio, Pai. Que nós possamos e venhamos a dar liberdade para que o Espírito do Senhor possa trabalhar em nossas vidas, não só em nossas vidas, mas na vida de todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo ou se vão ouvir. Alguém que está precisando, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Alguém que está enfermo, Pai, está aflito, está desesperado. Só o Senhor pode alcançar essa vida, Pai, com Teu poder, com a Tua graça. Aleluia! E curar, e libertar e restaurar, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, seja presente conosco nessa noite, Pai. E que a Tua palavra seja glorificada
e que o teu nome seja engrandecido em nosso meio, para a tua glória. Amém e amém. E graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Né? Graças a Deus, o Senhor nos dá essa graça de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Né? E essa palavra, uma palavra abençoada, né? Louvado seja Deus. Precisamos de paciência, que fala sobre, né, o lavrador. Ele tem paciência, né? É tudo no tempo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na nossa vida não é diferente, né? A Bíblia diz que está alguém doente. Não tem tempo na nossa vida, irmão, que é tempo de nós ter paciência, esperar no Senhor, confiar em Deus, né? Voltar o nosso coração para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesta noite é uma noite específica, né? Onde a palavra será ministrada para libertação, para salvação, para cura, e que você, eu e você, possamos crer no poder da palavra. Aleluia! Porque tem algo que foge, né, da capacidade humana, aí há a interferência do Espírito de Deus. Aleluia! Porque a palavra do Senhor diz que ela é a espada do Espírito. Só ela pode destruir os dardos inflamados do maligno. Né? Não tem algo que o ser humano faz, né, que a medicina realiza. Mas quando não cabe a medicina, aí entra o agir de Deus. Aleluia! E nós temos aqui, né, direção da palavra, direção do Espírito Santo de Deus, para orar para a sua vida, para ministrar uma palavra, para que você venha receber libertação, você venha receber cura, para que você venha receber, né, paz no seu coração. Então, nessa noite, né, não perca essa oportunidade de estar abrindo seu coração para o Senhor. Aleluia! Porque diz assim, quando a palavra dele diz assim, eis que estou à porta e bato, é a hora da ministração da palavra. A hora que a palavra, a hora que o Espírito Santo está falando através da palavra, é o momento de nós abrir o nosso coração e falar, Senhor, eis-me aqui. Aleluia! Necessito e preciso, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Pode ter certeza que a unção de Deus vai te tocar. Aleluia! Que a unção de Deus vai te alcançar. Aleluia! Porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é bom. Aleluia! E a sua misericórdia, ela dura de geração em geração. Louvado seja Deus. E nós somos uma geração abençoada. Somos a geração do Senhor Jesus. Aleluia! Somos a geração gerada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E seja participante hoje, né, desta graça sobre a tua vida. Né? Está alguém entre vós aflito, né? Ore. Contente, cante louvores. Doente, chama as autoridades eclesiásticas da igreja. Aleluia! E a oração da fé salvará o doente. Toma posse em nome de Jesus e seja tocado pelo poder de Deus para a glória do Senhor. Amém? Eu vou passar para as oportunidades. Né? O irmão Davi está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, amém? Eu veio mais uma vez aqui na casa de Deus para louvar e glorificar o seu nome, amém? Hoje eu quero fazer diferente, eu vou contar um testemunho, que aconteceu comigo. Mas primeiro eu quero ver a palavra, o Salmo 40, versículo 1. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí aqui embaixo fala, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Qual a parte real do versículo? Eu estava em casa, né, e meu irmão trabalhava em São Paulo e estava muito complicado para cuidar do meu irmão. E quando ele vinha aqui, ele dava uma força boa
ir porque é longe, né? E não é fácil, né? Então, ele veio para cá, né? Arrumou serviço em Pouso Alegre e ficou lá, mas aí passou um tempo não deu certo, né? Mas eu acredito que para o Mago isso foi um plano de Deus. Aí eu fui serviço. Aí a minha mãe falou para mim assim, Gavi, vamos orar que o Breno vai fazer uma entrevista e aí vamos pedir a Deus. E aí que eu consegui entrar nessa firma, aí ele vai poder trabalhar aqui de casa. Amém. Aí eu orei a Deus, né? Pedi a Deus, e orei, esperei em Deus, não falei mais nada, e orei a Deus e esperei. Aí, onde passou o dia, aí minha mãe contou que a firma lá, da onde que ele estava fazendo entrevista, aceitou o dele e ele já vai começar a trabalhar. Então eu louvo o Senhor, porque até nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado da gente. E a gente não pode perder a esperança, né? Tem que esperar no Senhor mesmo, como diz aqui a palavra, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor, amém? Então na hora eu clamei a Deus e esperei, cantei assim, ouvi em Deus, ei, pai, ai Senhor, talvez você caindo com a água, que está ouvindo essa palavra, e que já orou, ouvi em Deus. Porque no momento certo vai acontecer, se for da vontade de Deus. Então não fique aflito, porque Deus sabe todas as coisas, Ele tem o tempo certo dele, para ele dar o que a gente, não o que a gente quer, mas o que a gente necessita. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos passar para o pastor Marcos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja, paz de Cristo, paz do Senhor. Mais uma sexta nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E mais uma sexta nós vamos clamar. Daqui a pouquinho tem a santa palavra de Deus sobre libertação. Mas, falando em libertação, eu quero deixar também uma palavra. Agora, nesse instante, o Davi deu um testemunho. Isso nos mostra o valor da paciência. Quando nós temos paciência, nós oramos e temos paciência, é porque nós tomamos posse da bênção. Nós temos que tomar posse antes que a bênção chegue e já ter dentro de nós que ela é nossa. E as coisas funcionam e as coisas acontecem. Eu quero ler em Jonas capítulo 2. Você em casa também pode achar Jonas, é meio chatinho de achar, que são os profetas pequenos. Se você tiver em Daniel, você vai caminhando de Daniel para frente, vai em Joel, Oséias, logo você chega em Jonas. Jonas tem apenas 4 capítulos, e eu quero ler a oração de Jonas numa noite de libertação. Ela encaixa bem a oração de Jonas. Jonas, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. A oração de Jonas é o título desta. Depois de Amós, depois vem Abadias, depois vem Jonas. Não é muito fácil de achar não, mas Abacuque é pior. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei,
e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Irmãos, é um culto de libertação. Jonas praticamente foi jogado ao mar por desobediência. Se ele não fosse jogado, aquele navio ia virar de perna para o ar, ia ser naufragado. Mas ele precisava de ter uma libertação, porque o que ia fazer ele dentro do mar? Ele ia morrer, ele ia se afogar, e Deus deu o livramento para ele. Deus libertou ele daquele mal que aconteceria para ele. E ajeitou um peixe, que nós não sabemos o tamanho, não sabemos o tipo do peixe, mas esse peixe transportou ele até as margens. O que eu estou querendo dizer? Que Deus estava precisando libertar uma nação, uma cidade gigantesca naquele tempo, que era Nínive, carregada de pecados. Mas primeiro ele mostrou para Jonas que Deus realmente liberta. Primeiro ele libertou Jonas, para que Jonas tivesse força e pregar a palavra, para que fosse libertado aquela cidade. Claro que Jonas se enfadou, Jonas se aborreceu, Jonas não parece que não queria que aquela cidade fosse liberta. Mas isso aí, nesse momento, nós temos que entender que Jonas foi libertado por Deus, e Nínive foi libertado por Deus, através da palavra, através da pregação. E isso é algo, mais uma vez, testemunha para nós, que a nossa libertação vem através da palavra de Deus. Vem através da oração, como já foi dito aqui hoje. Por isso, irmãos, Deus sempre continua dando e vai dar, enquanto nós vivermos, lições, que Ele é que liberta. Somente Ele. Ele é que vai nos salvar através do Senhor Jesus Cristo. Ele que nos criou. Ele que nos dá a vida. Amém? Graças a Deus. Vou chamar a Lia, minha esposa, e nós vamos louvar um hino pela glória e misericórdia de Deus. Bendito seja o teu nome. Graças a Deus. Bendito Santo, Senhor da glória. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem tem a harpa é 175. Nosso livrinho aqui é o 62. Mas, irmãos amados. 1, 2, 3. Irmãos amados,
e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmão santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vivi valente, interdente, está formado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Deixar uns versículos na palavra de Deus, no livro do Evangelho de João, já que eu vou passar para a mensagem, né? Daqui a pouquinho a missionária Marlene vai estar ministrando a palavra para os nossos corações. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aleluia. Só isso aí. Amém? Louvado seja Deus. Deus tocou no meu coração para falar um pouquinho a respeito desses versículos. Louvado seja Deus. E Deus está falando aqui um pouco nessa noite de paciência, né? Por isso que o salmista diz que esperei com paciência no Senhor. Tem momento na nossa vida que tem que ter paciência e confiar em Deus, né? Aqui a gente vê Marta falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. Tem algo na nossa vida, irmão, que Deus tem um propósito. Louvado seja Deus. E Jesus falou para ela: olha, teu irmão há de ressuscitar. Deu uma palavra de consolo, né? Eu sei, Senhor, mas na ressurreição do último dia, né? E quantas vezes a gente abre o coração para as pessoas mandam uma palavra assim de consolo, né? Ali a gente vê que Jesus mandou uma palavra de consolo no coração dela, né? Não, mas seu irmão há de ressuscitar. Naquele momento ele estava morto, já estava enterrado, né? Fazia 4 dias já, né? E quantas pessoas, às vezes, né? Por isso que a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. E quantas vezes a gente fala algo para alguém, ou abre o coração para alguém, né? Aquela pessoa manda uma palavra de consolo. Tá bom, uma palavra de consolo, né? Mas aqui,
essa palavra não era apenas uma palavra de consolo. Aleluia. Eu me lembrei daquela passagem da mulher, né, do pregador que pregou aqui domingo, né, do dia de missões, né? Daquela mulher lá do poço, onde Jesus falou para ela: se você soubesse quem está falando contigo. Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Irmãos, quando Deus manda uma palavra, ela não apenas serve de consolo, mas ela vem com solução. O ser humano manda uma palavra de consolo, mas não pode fazer nada. Mas Jesus, ele manda uma palavra de consolo e ele pode fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você soubesse quem fala contigo. Se você puder entender quem fala contigo nessa noite. A tua bênção virá, a tua cura virá. Aleluia. A resposta da tua oração virá. Se você compreender quem fala contigo nessa noite. Aleluia. De quem está falando contigo através da palavra. Louvado seja Deus, porque Deus tem um plano, tem um projeto, né? Às vezes ele né, tem esse tempo, né? Aqui Marta passou por esse tempo difícil. E quantas vezes nós passamos por tempos difíceis, né? Mas aquele que confia no Senhor, aleluia, ele nunca ficará sem resposta. Porque o próprio Jesus Cristo diz assim: aqueles que vêm até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado seja Deus. Chega até Ele nessa noite, né? Receba essa palavra no teu coração, onde Deus tocou no meu coração para falar, né? Nunca é tarde. Deus sempre tem um propósito, um projeto, mesmo que já fugiu do controle humano, das soluções, né, humana. Ali, aquela solução ali já tinha, para o ser humano já tinha acabado, né? Lá já estava enterrado. Mas Deus prova o seu poder além, né, da capacidade humana. Então, nesta noite, em nome de Jesus, abra o seu coração para receber a palavra e no momento da oração, creia. Né? Eu creio no poder da palavra, no poder da oração. Né? Louvado seja Deus. Então, receba essa palavra no seu coração e vou passar para a mensagem, né, onde Deus vai falar conosco mais do que já tem falado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos aqueles que estão aí nos assistindo, né? E a paz do Senhor Jesus para cada um, em nome de Jesus. Amém? Hoje é culto de cura e de libertação, aonde o Senhor vai mandar uma palavra abençoada para mim e para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho meditado na palavra de Deus, mas hoje eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que eu vou falar, né? É culto de cura, de libertação, embora a gente tenha passado várias passagens da Bíblia, né, lido, que para a glória de Deus, né, ontem eu terminei o livro de Êxodo, mas é um culto específico, né, então eu falei com o Senhor, né, Senhor, que palavra, né, que vai ser ministrada, e eu estou ali desde cedo, né, remoendo no meu coração, e Deus me deu uma palavra, a qual eu quero estar compartilhando com os irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 13. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Mas eu quero começar a leitura em Lucas. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 13, o verso 11 e 12. Deus abençoe, irmão. Amém? Verso 11 diz assim:
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da sua enfermidade. Vamos colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero me desconcentrar da minha casa, Senhor, lá de fora, para me concentrar na sua presença nesta noite, na sua palavra. Que assim seja feito, Senhor, com cada ouvinte desta noite, ó Pai. Não deixa, Senhor, que nada venha tirar o nosso foco da sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti para ministrar essa palavra. Senhor, a palavra é do Senhor, ó Deus. Eu sou um instrumento nas Tuas mãos. Venha me usar segundo o Seu querer, ó Pai, e segundo a Sua vontade. Mas fala comigo de uma forma especial, ó Deus. Espírito Santo de Deus, fala comigo de uma forma simples que eu entenda e que eu possa passar, Senhor, para cada um nesta noite, de uma maneira simples, fácil, de cada um entender também o seu propósito, de entender o que o Senhor quer nesta noite com cada um de nós, ó Pai. Por isso, nesta noite, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, seja bem-vindo na minha vida. Aqui tudo é seu, ó Deus. Então que seja feita a sua vontade. Não deixe, Senhor, que saia nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito venha me usar nesta noite, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, eu estava meditando um pouquinho nessa palavra e eu não vou andar em todas as partes que fala, né, que Jesus ministrou ali a cura, ministrou a libertação, porque são muitas, né, desde Mateus, né, Lucas, Marcos, João, a gente vai ver muitas curas lá em Atos, a gente vai ver. Mas uma coisa que me despertou a atenção nesta palavra é que eu não sei, mas quase todas elas, quando se está falando da cura, fala que é um espírito, né, um espírito da enfermidade. Ou trouxeram um enfermo, né, ou trouxeram alguém com espírito de enfermidade. Ou Jesus, né, nós vamos passar lá nós vamos ver lá em Lucas capítulo 9, nós vamos ver quando Jesus chamou os discípulos ali, né, e deu-lhe o poder, né, e a virtude sobre as enfermidades. Então, eu quero focar nisso daí, né, na enfermidade, ou no espírito da enfermidade. E aí tem a doença, né, a qual nós vamos falar da doença e do espírito da enfermidade. Então, eu tentei puxar ali em casa ali um pouquinho para ver a diferença de a diferença entre a doença e a enfermidade. Então, a doença em si, quando a pessoa fica doente, a doença, às vezes, ela acontece, né, na vida da pessoa, às vezes por uma mal alimentação, né, pelo estilo de vida da pessoa, que às vezes a pessoa não vigia muito, não cuida muito bem do seu corpo, do que você vai comer, né? Ou às vezes ela é genética, ela vem lá de geração. Então a doença acontece assim. E a doença, às vezes a pessoa vai pela medicina, né? A medicina pode resolver, né? Por exemplo, vamos usar assim uma enfermidade coisa que está acontecendo muito, inclusive na minha família, já estou passando por isso, e já passou outros da minha família. O câncer. O câncer é uma doença
que hoje as pessoas fazem tratamento, a gente vê, né, que a medicina evoluiu muito a respeito dessa enfermidade, dessa doença, e a gente vê que muitos, às vezes, são curados, né? Faz o tratamento certinho ali e são curados. Às vezes, eu estou falando, não estou falando, às vezes, nem no meio evangélico, pessoas que não são evangélicas, a gente vê falando, né? Eu fui curado do câncer. Então, por quê? Porque a medicina hoje está bem evoluída. Mas eu quero dizer da enfermidade. Então, quando Jesus fala do espírito da enfermidade ou dos enfermos, eu não sei, no meu coração, no meu modo de entender, eu entendi assim que a pessoa não só era doente, mas a enfermidade em si, ela precisava de uma libertação espiritual. A enfermidade era espiritual. Essa mulher, a Bíblia diz aqui que essa mulher, ela era, há 18 anos, ela andava encurvada. Ela andava olhando para o chão. Eu não sei se vocês já viram alguém com esse tipo de problema, com esse tipo de enfermidade, de andar curvada. Eu já vi. É triste. É muito triste. Mas eu estou falando encurvada. Eu não estou falando só de agachada. Porque eu convivi com uma pessoa, lá no meu bairro, que ela era totalmente encurvada. Ela andava assim. Quando falava alguma coisa para ela, ela tinha que, às vezes ela dava assim, ela fazia assim, a cabeça para olhar para cima. Então essa mulher, 18 anos, olhando para o chão, sem expectativa de nada. Porque a Bíblia diz aqui, aleluia, minha Bíblia rodou aqui. A Bíblia diz aqui, ó, e andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar-se. Então, ela não tinha jeito que ela pudesse se endireitar. Acredito eu que ela deve ter procurado uns meios para se livrar daquela enfermidade. E a Bíblia aqui diz que era um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Então, eu creio, irmãos, que essa mulher, ela estava carregando um espírito maldito nas costas dela, a ponto dela não aguentar olhar para cima, dela não poder andar de cabeça, como diz, cabeça para cima, cabeça erguida, contemplando tudo que Deus fez. A mulher, ela, 18 anos, a Bíblia diz, olhando para o chão. Olhando para o chão. Quando Jesus chegou, Jesus disse para ela, o vento está tocando minha Bíblia aqui, estou me perdendo aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz assim, ó, e vendo a Jesus, chamou-a. Pensa aquela mulher ouvindo Jesus chamar ela. Jesus chegou bem pertinho, talvez antes dela ver Jesus. Ela viu a sombra de Jesus. Porque o limite dela era o chão. Ela viu a sombra de Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus chamou. Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus chamou e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre da tua enfermidade. Em Lucas capítulo 9, glória a Deus, nós vamos ver aqui,
Lucas capítulo 9, o verso 1 e o 2 diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui, quando Jesus chamou os 12 ali, na outra Bíblia minha diz, né, que ele deu-lhe o poder, a virtude e o poder sobre todos os demônios e curar todas as enfermidades. Então ele deu-lhe o poder, ele deu a virtude para os discípulos ali, a livrar, a libertar essas pessoas. Então, quando traziam um enfermo para Jesus, atrás daquilo que eles carregavam no seu corpo físico, havia um espírito que estava levando a pessoa ao sofrimento. Como essa mulher. Como essa mulher. Lá em João, capítulo 5, já que nós vamos entrar na mensagem. Em João, capítulo 5, a partir do verso 2, diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betseda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havendo 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são. Tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então, igreja, antes da enfermidade, né, essas pessoas, elas precisavam ser libertas. O Geraldo leu lá em Tiago diz: se tiver alguém doente, chama o presbítero, né, e unge com óleo, né, e o doente sarará. Unge óleo, né, e o doente sarará. Em todas enfermidades ou doença, nós devemos invocar o nome de Jesus, fazer a oração com fé, não duvidar, né, da palavra de Deus. A bênção da cura acontece. A bênção da libertação acontece. Mas dessas passagens que eu vejo, muitas delas, a gente vai ver Jesus falando, ou eles trazendo pessoas que estavam com o espírito de enfermidade. Então não era só a doença, não era só a enfermidade. Ali havia um espírito. E essa mulher não era diferente. Essa mulher, ela carregou há 18 anos esse espírito. Quando Jesus chegou, acredito eu que ela ouvindo ali, Jesus falar com ela, primeira coisa que ela viu, ela não viu o rosto de Jesus. Ela viu a sombra de Jesus. Porque ela olhava para o chão, era só o chão. Quantas pessoas
que está enfrentando momentos difíceis com enfermidade. Quando a gente vai orar assim, tem pessoas que às vezes pedem oração porque está com uma depressão muito forte. E eu já começo a orar, eu já começo a expulsar o espírito da depressão. Porque atrás daquilo ali tem um espírito ruim agindo. Um espírito ruim agindo. Eu costumo dizer, irmãos, que a pessoa, quando ela está com depressão, ela entra numa depressão porque algo ela não conseguiu conquistar, ou ela está à beira de alguma perca, ou ela perdeu algo que para ela era muito importante. Então, ela está perdendo, ela sabe que ela está perdendo, está saindo do seu controle, e ela não sabe como agir. Então, às vezes, para chamar a atenção de alguém ou de alguma coisa, ela acaba se entregando para a depressão. Eu quero falar sem o microfone. O microfone está muito abaixo. Ela acaba se entregando para a depressão. Se entrega numa cama ali e ela fica. E se a gente for conversar com as pessoas que carregam esse espírito de depressão, a gente vai ver. Né? Eu conversei com uma pessoa que estava com a depressão, e a primeira coisa que eu fiz para ela, eu perguntei para ela o que foi que ela estava perdendo, porque ela estava com medo de perder. E ela começou a chorar. E eu costumo dizer também que às vezes a pessoa trata a depressão como uma doença, a pessoa é doente. Não, a depressão... A pessoa simplesmente ela está com medo, ou porque ela perdeu, ou ela está prestes a perder, ou ela não está conseguindo conquistar aquilo que ela está querendo. E a depressão também, o Satanás arruma ali um cantinho ali, uma salinha, aonde ele vai começar a dialogar com a pessoa. Aonde ele vai começar a jogar a seta dele para a pessoa. É onde muitas pessoas não aguentam e acabam fazendo coisas onde muitas pessoas, às vezes, suicidam, tentam o suicídio, porque quando a pessoa chega a esse extremo, assim, pela medicina fala, a pessoa ela tá com uma depressão profunda. Uma depressão profunda é quando ela já se entregou. É onde que a pessoa vai tendo suicídio. Alguns, infelizmente, perdem a sua vida. Alguns, infelizmente, se matam, se enforcam, pulam na frente de carro. Algum tempo atrás, uma moça pulou na frente de uma carreta lá na entrada do bairro lá. Quando a pessoa chega a esse momento, é porque Satanás já conquistou ela. Naquele quartinho, naquela salinha que ele prepara. Aí vai saber, mas por que o fulano fez isso? Ah, porque aconteceu isso com ela, aconteceu e ela não estava... Então a gente vê que é um sentimento de derrota, um sentimento de perca, que às vezes a pessoa começa a tomar posse daquilo, eu não estou conseguindo, né? E ela fica com aquele medo de perder, né? Ela coloca aquilo que ela se coloca como uma derrotada diante daquilo que ela está enfrentando. E ali ela dá lado. Então, depressão é um espírito, infelizmente, demoníaco que entra na vida da pessoa para arrebentar com a pessoa. Essa mulher, a Bíblia não fala o nome, só fala assim. Mas essa mulher, 18 anos, irmãos, misericórdia. Essa mulher, ela não nasceu assim. Eu creio que ela não nasceu curvada. Ela nasceu uma pessoa perfeita. Porque pelo menos a que eu conheci, não nasceu curvada. Com o tempo, ela ficou curvada. E a gente vê que ali Satanás, ele judia da pessoa.
Porque 18 anos, meu Deus, a pessoa andar naquela situação só olhando para o chão, sem poder erguer o corpo para cima, conversar com as pessoas, às vezes, talvez só olhando para o chão, ou se ela fosse, talvez, olhar meio desconfortavelmente ali, virando o pescoço para poder ver. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou e falou com essa mulher, ele chegou e ordenou a cura, a libertação para essa mulher. E ela foi curada. E quantas pessoas, irmãos, que estão curvadas, andando encurvado. Quantas pessoas estão encurvado, olhando assim, espiritualmente está encurvado. O corpo não, o corpo está certo, mas espiritualmente não está conseguindo ver nada. Não está conseguindo olhar para cima, ver que tem um Deus todo-poderoso. Não está conseguindo enxergar, aleluia, que Jesus ali se entregou ali na cruz mais grande, no monte ali, para poder salvar, para poder libertar. E essa virtude continua. Essa virtude, ele entregou ali para os seus discípulos autoridade para expulsar os demônios, e a virtude para curar qualquer tipo de enfermidade. A Bíblia não fala que é um resfriado, uma gripe ou uma depressão, é qualquer enfermidade, qualquer doença. Hoje a medicina está evoluída, mas tem coisas que Deus permite que às vezes a pessoa... Eu vejo testemunhas, às vezes, dos médicos falando, é milagre. Os médicos, os doutores, entendendo que o milagre está acontecendo lá dentro de um hospital. Através de um paciente, Deus está curando ali. Então a gente vê, irmãos, que a virtude do Senhor está no meio de nós. Nós temos que crer e pegar essa autoridade que Deus deixou para nós orar e essa virtude acontecer, e a virtude vir e acontecer a cura e a libertação. Este homem também, o paralítico, Jesus chegou até ele. E diz ali, ele estava ali com um espírito, com uma enfermidade. Qual era a enfermidade? Ele não andava. E aonde Jesus chega, algo acontece. As coisas têm que acontecer. O milagre tem que acontecer. Nós não temos que duvidar. Nós temos que crer. Como o irmão Davi testemunhou aqui. Estava vendo o testemunho dele. Como a nossa irmã lá na roça testemunhou o dia do culto. Porque o dia do monte lá que ela colocou, né, eu senti assim eu fiquei com muito dó, falei, meu Deus, uma moça andando fora de hora, com uma moto, assim, para lá, para cá, né, e ela tem que trabalhar. Ainda perguntei, você não pensa em mudar de serviço? Ela falou, eu penso. A gente orou, e ela testemunhou, que graças a Deus, Deus abriu a porta para ela. Então, Deus, irmãos, Ele está no meio de nós. Está dependendo de nós tomar posse daquilo que Ele entregou. Porque quando Ele entregou para os discípulos, eu já preguei esses dias aqui, os discípulos não estão mais aqui. Hoje é nós. Esse exemplo ficou para nós exercitar. Tanto nas nossas vidas, como nas vidas daqueles que necessitam. Daqueles que necessitam de um milagre. E para esses que estão, às vezes, precisando, que está enfermo, né? Toma posse da palavra. Jesus deu-lhe o poder para aquela mulher ali enxergar o rosto dele, não por sombra, mas enxergar ele ao vivo e a cores, como diz o ditado, né? Jesus chegou e fez a diferença na vida daquela mulher. Olha, 18 anos você andou olhando para o chão, mas hoje eu te dou a cura para que você olhe para cima. Imagina a alegria dessa mulher levantar e endireitar o seu corpo e ver Jesus. Pensa nessa mulher quando Jesus chegou, que ela
com certeza ela viu a sombra. O que será que passou na mente e no coração dessa mulher? Irmãos, a Bíblia fala, né? Que aqui eles questionaram, eu não vou entrar nesse lado não, mas só um pouquinho que eu vou falar. Eles questionaram porque Jesus fez esses milagres no sábado, e ali eles começaram a questionar que era sábado e não podia. E eu quero só falar esse trechinho aí, que hoje, muitas das vezes, a pessoa não... Às vezes ele não toma posse de uma cura porque ele acha indigno de receber aquilo. Receber, tomar posse da bênção. Outras vezes a gente vai, né, orar para alguém, infelizmente tem algum incrédulo do lado da gente que não crê. Ele prefere acreditar que a pessoa tem que ficar condenada carregando a enfermidade e a doença. Mas Jesus quer o melhor para nós, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. A Bíblia diz assim que Jesus, que Deus, ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele deixou registrado na Bíblia aqui as bênçãos, as vitórias, as curas que ele tem para a nossa vida, a transformação, a libertação, ele não mentiu. E quando ele deixou registrado aqui também, para nós exercitar a nossa fé, tanto para nós, como para ministrar para alguém a cura e a libertação, ele não se arrependeu, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, será de eternamente. Nós precisamos ter mais confiança na palavra do Senhor. Nós precisamos ter mais fé. Porque se nós olharmos em nossa volta, nós vamos ver muitas mulheres curvadas. Nós vamos ver muitos homens curvados. Às vezes não com o seu corpo físico, mas curvado, às vezes, diante de um vício, de um problema que às vezes ele não consegue se livrar, como essa mulher não conseguia. Às vezes nós vamos encontrar muitas pessoas curvadas, né? Às vezes pela própria condenação, às vezes escravizada. Às vezes ela está encurvada porque ela é escravo do pecado. Ela está sendo escravo das coisas que está ali acabando com a sua vida e tentando, às vezes, até, como diz, levar para o abismo. E às vezes nós estamos aí com pessoas curvadas em nossa volta. E nós precisamos tomar posse dessa palavra, porque Jesus, ele deu autoridade para os discípulos. Só que os discípulos não estão mais aqui. Hoje é nós. Hoje é eu. Hoje é você. E às vezes, igual o Geraldo falou aqui, né? Quando Lázaro estava morto. E os irmãos dele diz, mestre, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Às vezes a pessoa espera o pastor ir lá para ministrar uma palavra e que o milagre venha acontecer. Mas nós temos autoridade. Eu aprendi isso muito tempo atrás, que às vezes o pastor não pode estar lá. E tem momentos da nossa vida que é nós e Deus. Tem momentos que nós passamos na nossa vida e não tem esposo por perto, não tem pastor por perto, não tem missionário, é nós e Deus. E aí nós precisamos ter autoridade de falar com o problema. Qual seja for o problema. Né? Nós temos que ter autoridade para falar. Nós não podemos ficar esperando só do pastor. Nós não podemos ficar só esperando. Lógico que o pastor, a Bíblia diz, né, foi lido aqui em Tiago, né? Se tiver alguém enfermo, chama o presbítero e ora. Isso quer dizer, chama o pastor, chama o líder da igreja, né?
para orar e o enfermo será curado, o doente será curado. Né? A gente sabe disso. Mas tem coisa, irmãos, que é nós. Tem coisa que é para nós. Se uma pessoa está, de repente, dá um suco na pessoa, a pessoa fica doente, precisa socorrer ela para um hospital. Não dá tempo, às vezes, de chamar o pastor, não dá tempo de chamar ninguém. Mas, às vezes, a pessoa que está ali acompanhando, ele vai orar, ele vai falar com Deus. Aquela doença, o médico vai estar lá esperando por ela. Né, para diagnosticar, para passar os remédios certinho que a pessoa precisa. Mas, às vezes, a pessoa é ela e Deus. Então, e outra coisa, eu falei esses dias aqui, o que vai fazer a diferença na nossa vida, de curar, de nos libertar, de transformar, de mudar, fazer a mudança na nossa vida, não é o meu nome, não é o nome de nenhum dos discípulos, nem do meu marido, nem do pastor, é o nome de Jesus. Então, se é o nome dele que vai surgir o efeito, é ele que vai fazer o milagre, então, irmãos, cada um de nós tem essa liberdade de clamar pelo sangue de Jesus. Qualquer um de nós, irmãos, tem a liberdade de chamar, de dar o grito de socorro para Jesus. De pedir a graça e a misericórdia de Jesus. Nós tem, qualquer um de nós. Às vezes a pessoa fala, eu não sei falar. Vai falar, como... Às vezes a pessoa fala, eu não sei falar, mas se ela for conversar com um vizinho, com um amigo aí, ela fala tanta coisa, é a mesma coisa, falar com Deus. Nós temos que saber falar. O que nós vamos falar com Deus, né, pastor? A Bíblia fala que nós temos que saber pedir, para não pedir mal. Mas nós podemos falar com Deus. E Deus, ele é o nosso Pai. Qual pai que não gosta de conversar com o filho? Qual pai que não gosta de ouvir o filho? Né? Às vezes tem, né, algum pai aí que às vezes tem revolta com o filho, né? Mas Deus não é assim. Deus, ele quer que nós cheguemos diante dele, conta os problemas para ele, rasgue o coração para ele, agradeça a ele. Hoje eu dobrei meu joelho no chão de manhã e eu agradeci tanto a Deus. Eu falei, Senhor, eu pedi tanto, né? E hoje eu tenho visto que o Senhor está trabalhando. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu agradeci muito a Deus hoje de manhã. Porque a gente não pode chegar diante de Deus também só pedindo. Mas tem que reconhecer aquilo que Ele já fez e agradecer. Porque Deus, Ele vê essas coisas também. Ele viu, Jesus viu lá os leprosos. E curou e depois um só voltou. Então, igreja, nós precisamos tomar posse. Outra coisa que eu quero falar a respeito, né? Nós que estamos na frente da obra, isso serve para nós, para mim, para o pastor, para o geral. Quem sou eu, não está querendo ensinar o pastor, mas eu estou aqui falando da palavra. Que muitas vezes nós, como essa mulher, nós encurvamos diante do problema. Ah, mas que jeito, irmã? Porque às vezes a gente vê a dificuldade do outro, às vezes a doença, a enfermidade, parece que é uma coisa tão forte. E às vezes a gente, infelizmente, a carne da gente quer fazer a gente encurvar, que diante daquele problema e que não vai adiantar orar. Quantas vezes aconteceu isso comigo? De olhar assim e ficar com medo da situação e falar, mas será que vai acontecer no começo do meu ministério? Será que isso vai acontecer? E uma coisa que eu aprendi, irmãos, e eu agradeço a Deus por isso, que Deus abriu a minha visão nisso daí, e eu aprendi e eu fiquei muito contente. Que a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Ela é viva, ela sai da boca, ela sai pronta para produzir. Quando nós lança ela, ela já sai prontinha para... Então, nós temos que tomar cuidado com o que vai sair dela, porque ela sai vivinha, pronta para produzir. E eu já contei esses dias aqui, o dia do sobrinho do Geraldo, que eu me encurvei quando eu vi. Eu falei, Senhor, mas será que
como é que eu vou conseguir através da campanha? E a minha fé não estava pronta para aquilo. Mas daí eu falei, opa, peraí, eu vou lá buscar primeiro a me encher, o Espírito Santo de Deus colocar fé, aquela fé que está faltando em mim, para mim poder voltar lá e fazer essa campanha. Confessei diante de Deus o que eu estava passando no momento. Aí, quando eu fui, graças a Deus, um milagre aconteceu. Quando aconteceu daquela mãe reclamar, chorar em desespero da criança que ainda estava no ventre para nascer, diagnosticada pelo médico que já estava sem as mãos. Então, o poder da palavra, irmãos, quando eu coloquei a mão na barriga dela, eu falei, tua filha não vai nascer sem as mãos. Se ela tiver realmente sem as mãozinhas, como o médico, o exame que você fez aí me mostrou, Deus tem o poder de fazer nascer essas mãos dela antes dela enxergar a luz do dia. E eu profetizei naquela vida. E para a glória do Senhor, essa criança nasceu perfeita. Então nós não podemos encurvar diante do problema. Nós não podemos encurvar diante do problema. Se agachar, se prostrar e ficar ali. Nós temos que olhar para a Bíblia e saber que nós temos um Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra. E tudo que nós vemos está sob o poder e o controle de suas mãos. E se Ele deu, a Bíblia diz assim, pede-me o que queres, crendo vos receberei. Então, se nós estamos aqui hoje ministrando a palavra de Deus, se eu estou aqui, um dia eu pedi para Deus, Senhor, se o Senhor vai me colocar lá, eu quero que o Senhor me dá a unção, né, de cura, de libertação, para que eu possa usar no ministério. Então, se nós pedimos, Deus entregou. Nós não temos que curvar diante do problema. Então, existem duas condições, irmãos. Da pessoa que está encurvada com um espírito de enfermidade, que além daquela doença, que era a enfermidade, que tinha um problema no seu físico, tinha um espírito por detrás daquilo ali. Tem a doença, que às vezes, né, a pessoa alimenta muito mal, não come direito, come só coisas indevidas, e de repente aquela pessoa começa a passar mal, e acaba se atraindo uma doença para o seu organismo, de estômago, de intestino, de alguma coisa mais. Tem outras doenças que vêm generalizadas, vem já genético, vem de família. É outra coisa que nós precisamos repreender também. Igual eu falei esses dias para minha irmã. A minha irmã falou assim, eu estava conversando com a outra irmã lá, e ela disse assim que nós temos que tomar cuidado, com coisa que vai adiantar alguma coisa, né? O nosso, assim, nós temos que tomar, porque a tia morreu assim, a outra tia morreu também assim, morreu com câncer, agora está o irmão desse jeito. Então, aí a minha irmã chegou e falou, está repreendido. Eu não aceitei isso da palavra, não. Eu falei, se fez muito bem. Porque eu também não aceitei, não estou aceitando isso, não. Falei para ela, a tia fulana morreu, tio fulano, a outra tia morreu também, mas aí eu já vou entrar diferente. Eu falei para minha irmã, eu já vou entrar. A minha avó não morreu, meu avô não morreu, meu pai não morreu, minha mãe não morreu, e eu não vou morrer desse jeito. Ué, eu vou aceitar, eu vou com medo que eles estão mandando para mim? Não é verdade? Ainda falei para ela, a avó pro lado da mãe não morreu, o vô pro lado da mãe não morreu, o outro vô não morreu assim, a outra avó não morreu assim, e eu não vou morrer assim. Porque hoje o maior é o que está em mim, que é Jesus. Né? Então a gente não pode ficar comendo de tudo que os outros falam, não. Então, tem coisas que vêm, né, para o médico, para passar na mão do médico e a pessoa receber aquela cura. Mas quando é espiritual, meu amigo, é só Deus. Hoje, eu falei para o Geraldo na hora do almoço, nós estávamos conversando, eu falei, Geraldo, nós vamos fazer caminhada e nós estamos lá para cima. Por isso eu falo, irmãos, a importância da gente jejuar e às vezes fazer as campanhas no monte. E nós vamos fazer caminhada, eu e a minha irmã. E de repente eu falei para minha irmã, vamos subir lá onde nós oramos? A minha
minha irmã não é crente, essa alma não é crente, não. Fala comigo hoje. Católica. Mas em nome de Jesus, ela vai aceitar Jesus e vai servir a Deus. E aí a gente subiu, vamos lá, sabe? Onde a gente ora. Só que quando nós estávamos ali para atravessar aquela porteira, o Senhor vê o prato de macumba que estava lá. E eu falei para minha irmã, eu falei assim, olha, eu olhei, falei, ela falou assim, minha do céu, até um punhal do cabo preto, pintado assim, sabe? Eu falei assim, Sumara, essa macumba é para a morte. Ela falou assim, nossa, ela ficou apavorada quando ela viu, sabe? Ela ficou apavorada. Eu estendi a mão, repreendi, eu falei, o sangue de Jesus tem poder contra que venha proteger e guardar essa vítima, que eu não sei quem é, porque com certeza por baixo ali está o nome da pessoa. Eu desisti, porque eu falei, não vou deixar, não, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou pôr minha mão nisso. Mas na hora eu estendi, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. E você não tem poder sobre a vida de ninguém. Eu repreendo em nome de Jesus, não sei quem é a vítima, mas Deus sabe. E Deus há de guardar e proteger essa vítima, no nome de Jesus. Vai saber se é até algum cristão, né? Vai saber. Ele não sabe? Então a gente sabe, irmãos, que infelizmente tem enfermidade que vem por isso daí. Tem pessoas que infelizmente não têm conhecimento da palavra de Deus, não conhecem a Deus, é um instrumento na mão de Satanás. E tem pessoas que têm coragem de fazer isso, de ver a pessoa definhando, morrendo aos poucos numa cama. Então, há um espírito de enfermidade, porque o demônio está ali por trás. Então, a gente vê quando Jesus vinha falando das enfermidades, muitas partes da Bíblia, pode ler, né? Onde fala das enfermidades, tanto os discípulos como os apóstolos, o Jesus como os discípulos, o apóstolo, a maioria delas vai falar do espírito da enfermidade. Então eu estou passando para a igreja o que o Espírito Santo Deus colocou no meu coração, o espírito da enfermidade, porque atrás daquela enfermidade havia um espírito que precisava sair daquela vida. Por isso que Jesus, quando chegou para essa mulher, ele disse, mulher, está livre da tua enfermidade. É o mesmo dizer, você está liberta desse espírito maldito que te trouxe 18 anos de sofrimento. É o mesmo que ele falou para aquele paralítico, levanta e anda, 38 anos. E hoje Deus está falando aqui, pelo mesmo espírito, pela mesma virtude. Seja livre, seja liberto. Às vezes a enfermidade, às vezes é um vício. Às vezes a pessoa está prostrada, encurvada, porque não sabe como sair. Já tentou de várias formas e não consegue se livrar. Já procurou medicina. Quantas pessoas às vezes têm vício do cigarro e fica aí tomando remédio, colocando adesivinho e não consegue se livrar? Quantas pessoas que têm o vício da bebida e não consegue se livrar do vício da bebida? Há um espírito que precisa nós ordenar que saia em nome de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, Satanás, nós temos que brigar com ele. E muitas das vezes, ele usa até de violência, porque ele não quer largar. E nós precisamos estar sempre buscando nos encher da palavra de Deus e do poder de Deus. Porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero deixar aqui para os irmãos que essa virtude enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar as enfermidades. Então, este poder está sobre as nossas vidas. Amém? Esse poder está sobre a minha vida.
este poder está sobre a sua vida. Mas, irmã, parece que eu não estou meio preparada. Não, o Espírito Santo de Deus anda contigo. Aleluia. Ah, mas eu não estou preparada, porque não. Clama o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, é o poder, é o nome de Jesus que vai fazer a diferença. É o nome de Jesus que vai fazer o milagre. Então, tanto eu como você podemos usar o nome de Jesus para ministrar uma cura e a libertação, tanto para nós como para aqueles que necessitam. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos estar orando ali para aquela fotografia. Lá na minha casa eu já orei para essas fotos. A gente tem que ter a gente tem que ter um objetivo quando a gente vai orar, porque algumas partes Jesus diz: que queres que eu te faça, mesmo sabendo do que a pessoa necessitava. E hoje eu orei e falei: Senhor, tem muitas fotos lá para a gente ungir, para a gente orar, mas eu queria saber, né, em que sentido que a gente vai orar, porque às vezes tem pessoas que não estão aqui. Então eu quero pedir a salvação dessas pessoas, que essas pessoas venham ter o desejo da salvação. Porque elas tendo o desejo da salvação, elas vão correr atrás de Jesus. Elas não vão ficar como essa mulher curvada e quando Jesus chegou, vendo só a sombra de Jesus. Elas vão querer olhar e ver, né? Ver Jesus, que é a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Onde quer que elas estejam, meu Deus. O Senhor venha alcançar elas, meu Pai, no nome de Jesus. Alcança, meu Pai, com a salvação, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu peço que o Senhor venha de encontro, Senhor, com cada uma dessas vidas, ó Pai. Venha de encontro com cada um desses nomes, meu Pai, que está aqui escrito neste caderno. Tem pessoas que nós conhecemos, outras nós não conhecemos, ó Pai. Mas nesta noite, ó Deus, o Senhor conhece todas elas, meu Pai. Tanto das fotos, como do caderno de oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, venha despertar no coração dessas vidas o desejo da salvação, o desejo de te seguir, o desejo de morar no céu, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz que só chega até o Senhor aquele que o Senhor vos chamar. Então chama, Senhor, esses nomes que estão neste caderno. Chama, Senhor, essas pessoas que estão nessas fotografias, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, se no meio delas houver alguém enfermo, doente, com o espírito da enfermidade, Senhor, com vício, Espírito Santo de Deus liberta, cura. Senhor, se alguém daqui estiver sendo vítima de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de simpatia, nós repreendemos nessa noite. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para desfazer toda a obra do mal, toda a obra do inimigo, todo prato, toda cilada, em nome de Jesus. Pai, está aqui, Senhor, essa caixa, é o projeto de 2024. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse projeto. Tem muitas pessoas que ainda não trouxeram seus projetos aqui, Senhor. Mas nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. O Senhor venha abençoar, abrir as portas, Senhor. Fazer essas pessoas prosperar, Senhor, em seu caminho. Porque escreveram, meu Deus, colocar aqui porque confiar e acreditar em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos também a nossa construção, a construção da nossa igreja, meu Deus. O Senhor venha preparar tudo, meu Pai. Coloca o bazar, Senhor, coloca, Senhor, as cantinas, coloca os carnezinhos, meu Deus. Eu coloco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda a nossa obra, todo o nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor venha fazer nós prosperar, ó Pai, para que o seu templo seja construído, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus de poder e de glória. Oh Senhor Deus, vocês aí em casa, nós aqui, gostaram da palavra? Tenho certeza que gostaram, que é a palavra que nos renova, que nos sustenta. Mas eu sempre estou sentado ali ouvindo, sempre Deus está dando as palavras assim. O Espírito Santo completando o meu entendimento. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 9, no versículo 46. Bem rapidinho, nós vamos meditar. Quem foi falado aqui, que não é só o pastor que precisa orar, que é a necessidade, que se o pastor não orar, ninguém recebe a cura, ninguém recebe a bênção. E não é, né? O que foi dito aqui é o correto. Todos nós temos a intimidade e temos a autoridade de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Mas aqui, Deus me deu esses versículos aqui, quem é o maior? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. E disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe a mim, virou, porque recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Mas ouvindo isso, aquele que Jesus ama, João, respondeu, dizendo assim, e respondeu João, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não se segue conosco. Ou seja, vimos uma pessoa que não era pastor, estava orando, estava expulsando o demônio. E o que Jesus respondeu? E Jesus lhe disse: não o proíbas, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, vamos terminar esse culto esta noite. Eu vou dar os avisos, vou dar a bênção apostólica, e Deus vai levar nós para nossa casa, vai abençoar aqueles que nos prestigiaram. Sábado, dia 3/2, às 19 horas, sábado é amanhã, o culto está em aberto. Nós não vamos fazer o culto infantil, como eu já disse anteriormente. Até eu falei hoje para o pastor Nelson, ele deu risada. Falei, as criancinhas nossas foram tudo embora, pastor. Mas Deus abre porta, e nós vamos continuar a luta. As criancinhas vierem, se não vierem, nós vamos fazer trabalhar uns cultos na Santa Cruz. Deus sabe o que Ele vai mostrar para nós. E domingo, dia 4/2, o nosso tradicional culto, às 9 horas, o culto ao ar livre. E no dia 4/2, no mesmo domingo, o culto das primícias, o primeiro culto do mês. E no terceiro domingo do mês, é o dia 18, é o culto de missões. E cada terceiro domingo do mês, nós teremos um pregador, ou daqui nosso, ou de fora. E dessa vez vai ter oportunidade o José de Moraes, que é daqui da Borda da Mata, todos nós conhecemos ele. O culto do Morango e o estudo bíblico continua, sábado, dia 24/2, vai cair no último sábado, e lá nós estaremos para fazer 1 hora de culto e 1 hora de estudo bíblico. Os eventos que nós temos projetados, campanha, bazar, rifas, marmitas, subidas ao monte, visitas nos lares, consagração,
falar em consagração, o pastor Nelson vem sexta-feira que vem aqui para falar da nossa visita lá, para falar também do aniversário da igreja, e ele vai vir aqui, talvez ele marque uma reunião com todos nós, eu não sei, ele vai vir sexta-feira que vem. E o aniversário da igreja já foi marcado, é num sábado que nós vamos para lá, dia 15 de junho. O batismo nós estamos trabalhando para 31 de março, o último domingo do mês de março. E referente ao bazar, já arrecadamos uma quantidade significativa de roupas. O de Guarulhos, ali de Guarulhos e do bairro de São Paulo, onde mora os pais, como é que chama lá? O Parque das Chaves. Vão levar lá para o pastor Nelson e na sexta-feira que ele vier, ele já vai trazer as roupas que arrecadaram lá entre Guarulhos e São Paulo, né? Eles vão levar lá na igreja do pastor Nelson. Então nós já temos uma quantidade significante, mas é necessário juntarmos mais para fazer um bazar já mais reforçado, mais robusto. A construção, estamos aguardando agora o retorno dos 2 engenheiros. E todos os domingos, após o término do culto, a cantina ainda vai continuar o pudim, mas a Lia vai bolar alguma outra coisa, né, Lia? E todo segundo domingo, sempre nós fizemos a Santa Ceia. Vamos continuar fazendo. Mas nós vamos pedir, nós vamos colocar uma caixa aqui, como nós fazíamos antes, e pedir 1 quilo de alimento para cada um da família. Se a família tiver 3, traz 3 quilos. Se a família tiver 1, só que vem, traz 1. Para nós fazer essa parte também. Porque a igreja precisa fazer também a caridade, fazer a parte social. Então eu já aviso os irmãos desde já, que eu vou continuar dando esse aviso, e nós vamos preparar uma caixa, e no dia da Santa Ceia nós colocamos a caixa aqui, e cada um traz o seu alimento, e a gente monta, a Lia tem prática disso aí também, monta uma cestinha para cada um, se der 2 cestas, se der 1, e vamos cadastrando essas pessoas que necessitam, para a gente servir as pessoas que realmente estão necessitando. E assim nós vamos na nossa dia a dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui, pelos milagres, pelas palavras, pelos louvores. Eu sei que só aconteceu coisa boa, porque o Senhor só nos envia coisa boa. Pai querido, Deus amado, leva-nos para nossa casa, leva-nos abençoado, alimentado, Pai. Que tenhamos uma noite de descanso, de repouso. Abençoa também aqueles que ficaram com nós até agora pelo Facebook. Mais tarde vai estar no YouTube. E que sejam abençoados também. E nós te agradecemos de todo o coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a família de cada um, em cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.